Turminha, dúvidas de imposto de renda, ou coisa que dá dor de cabeça, até para quem entende. Ontem o professor Humberto Felipe saiu daqui e falou: ô gente, vai começar o imposto de renda, olha que ele é professor, hein? Tem gente que mesmo entendendo tem dor de cabeça porque tem que declarar. E tem muita gente que tem dúvida, é por isso que a gente vai parar para tirar suas dúvidas. Hoje é dia de especialista, já envie sua dúvida, mas vai ter artesanato, culinária e a gente também vai dizer para você como o imposto de renda pode ajudar na evangelização sem você precisar contribuir nada mais. Pois é uma maneira eficaz de você ajudar a evangelizar. No @Manhã Viva, envie a sua pergunta, já mande agora, tá? Se você tem dúvidas do imposto de renda, porque a gente trouxe uma especialista e ela já está aqui, Vera Santos, sócia diretora da Valecom Contabilidade. Por favor, Vera, bem-vinda ao nosso programa mais uma vez. Obrigada, Renata. Fique à vontade, vamos ajudar o pessoal de casa? Vamos lá. Por favor, fique à vontade. A casa é sua. Obrigada. Quero agradecer o convite de estar aqui na Canção Nova para falar sobre imposto de renda e, como você falou, sobre a destinação solidária do imposto de renda, que depois o Rafael e o Denis vai enfatizar bastante. Mas manda a pergunta aí, pode começar. Não, gente, pode mandar que ela responde tudo, viu? E não é todo dia que a gente tem, né, uma pessoa, um especialista para tirar nossas dúvidas, porque pode ser que o seu caso seja um caso específico. Sim. A gente vai aqui, né, Vera, falar de casos gerais, a gente vai falar de quem precisa declarar e a gente vai tirando as dúvidas que pode estar na cabeça do pessoal em casa. Mas o seu caso pode ser um caso específico e você pode ajudar muita gente em casa. Claro. Então envie a sua pergunta, porque ela respondendo pode ajudar muita gente. Eu sempre falo isso, né? Sim. Faça a sua pergunta, porque a sua dúvida pode ser a dúvida de um monte de gente. Claro, não é verdade? Claro. Com certeza. Então vamos lá. Tá. Quem precisa declarar? Bom, eu costumo dizer assim, que o imposto de renda, na verdade, é a prestação de contas. Então, ao longo do tempo, né, do ano, nós vamos apurando o imposto, gerando renda e depois nós vamos prestar contas. Algumas pessoas são obrigadas e outras não. Bom, quem é obrigado? Quem recebeu rendimento tributável acima de R$ 28.559,70, né? O que é rendimento tributável? São os rendimentos de salário, aposentadoria, aluguéis, né? Então, se você está enquadrado nesse, você tem que declarar. E também quem recebeu rendimento isento acima de 40 mil. O que é rendimento isento? São os rendimentos de poupança, rendimentos de indenizações. Por exemplo, você teve uma indenização por dano moral, né? Ganhou na justiça, é um rendimento, mas isento. Passou 40 mil, precisa declarar imposto de renda. Se você também vendeu um imóvel, olha só, Renata, muitas pessoas não se atentam para a venda de imóveis, né? Então, você vendeu um imóvel, está declarado na sua declaração de imposto de renda pelo custo de aquisição e está certo, é isso mesmo. Mas você vendeu por um valor muito maior, né? Teve um ganho, o imóvel foi valorizado ao longo do tempo e aí você teve um ganho de capital, precisa pagar o imposto de renda, apurar, se for o caso, né? Porque nós temos caso que a lei diz de exceções, né? Mas se for o caso, você apura, vendeu o imóvel, teve ganho de capital, tem que também declarar imposto de renda. Nós temos também atividade rural, quem teve atividade rural acima de 142.798, também tem que declarar imposto de renda. Se você estava no exterior, é um fato muito importante, mas você voltou para o Brasil e esteve no Brasil até 31 de dezembro, você tem que mostrar o imposto de renda que você agora é residente, então tem que declarar também imposto de renda, né? E também se você, como eu falei dos imóveis, né? Então são essas as obrigatoriedades para o imposto de renda. Também a posse, se você teve a posse de bens, sendo bens ou direitos, imóveis, saldo em banco, acima de 300 mil, tem que declarar também imposto de renda. E quem não está em dias com a Receita Federal, por exemplo, por algum motivo não declarou anos anteriores, o que deve fazer esse ano? Deve regularizar. Então, se você está dentro desse rol de obrigatoriedade e você não fez, pode fazer a temporal. Porém, tem multa, né, Renata? Se fizer, você está obrigado a fazer, não fez e vai fazer fora do prazo,
tem multa, a multa é de 1% ao mês do imposto devido, se deu o imposto a pagar, 1% ao mês, até 20%. E, no mínimo, R$ 165,74. Então, a ideia é você realmente estar em dia, né? Reunir a documentação e já se preocupar em fazer essa declaração em tempo, para não incorrer em multa. Vera, tem muita gente que reclama do imposto de renda. Tá. Por que existe o imposto de renda? Então, o imposto, como o nome diz, né? É o imposto sobre a renda. Né? Então, é instituído pela nossa Constituição e tem uma tabela. Inclusive, né, se você ganhou até 1.993, você está isento de declarar e de pagar, inclusive, o imposto de renda. Repete esse valor, por favor. R$ 1.993. Até esse valor, você está isento de pagar e também de declarar o imposto de renda. Acima desse valor, aí você precisa declarar, prestar conta ao fisco, né? E não é só o valor, né? Como eu falei, além do rendimento, tem as outras obrigatoriedades, né, que são os bens e etc. E quem não precisa declarar, além dessa questão da renda que você já falou, tem algum outro critério que a pessoa é isenta? Não, se ela não está dentro de todos esses itens de obrigatoriedade, ela está isenta, não precisa declarar. Antigamente, muito tempo atrás, nós tínhamos a questão do CPF, né? Às vezes as pessoas ainda têm essa dúvida. Mas eu não declaro, mas eu preciso recadastrar meu CPF, eu perco meu CPF se eu não declarar? Não. Então, se você não está obrigado a declarar, você não tem que recadastrar seu CPF. Tá tranquilo, né? No passado tinha essa obrigatoriedade. E o que deduz do imposto de renda? Muita gente tem essa dúvida, né? Então, Renata, nós temos algumas despesas. Então, a gente pensa assim, bom, se eu pago imposto de renda, então eu posso deduzir as despesas. Algumas despesas você pode deduzir 100%, que é o caso, por exemplo, das despesas médicas, né? Então, se você teve despesa com dentista, psicólogo, médico, despesas hospitalares, convênio médico, você pode deduzir 100%, então não tem limite. Mas aí você pergunta para mim, mas e a escola? Eu posso deduzir? Pode, mas tem limite na legislação. Então, se você pagou a escola para o seu filho, por exemplo, e teve lá um gasto anual de R$ 5.000 com a escola, você só pode deduzir até o limite de R$ 3.561,50. Então, assim, pode deduzir, mas existe um limite. E depois você pode deduzir valor que foi pago a pensão alimentícia judicial, importante lembrar, porque muitas vezes as pessoas pagam pensão alimentícia de forma informal, isso não é dedutível, né? Embora você declare, mas não é dedutível do imposto de renda. Você pode deduzir também o valor que você paga à previdência privada, que são os planos de previdência privada, desde que seja o plano PGBL. Então, isso é um item muito importante, sabe, Renata? Porque em relação à dedução. Porque muitas vezes ao longo do tempo, as pessoas vão ao banco, fazem um plano de previdência complementar, né, de previdência privada, mas não faz aquele plano que seria melhor para o perfil da pessoa, né? Então, o ideal é quando você for fazer o gerente do banco, o agente bancário, ele vai te vender conforme ele quiser, né? Não conforme a sua necessidade, talvez. Então, o ideal seria consultar um profissional ou estudar um pouco mais, pesquisar na internet, para ver qual é o modelo de previdência que vai abater do imposto de renda. O modelo que nós abatemos hoje é o PGBL e não o VGBL, né? O VGBL é como se fosse um seguro, né? Você não abate o aporte. Então, essa despesa também de plano de previdência você pode abater do imposto de renda. Desde que você saiba qual é o modelo, né? Só tem um modelo que pode abater. Vamos repetir, então, quais são as despesas dedutíveis do imposto de renda? Para a gente ir lembrando ao pessoal, porque é uma informação muito importante, principalmente para o pessoal agora que já está, né, juntando os papéis para fazer a declaração do imposto de renda. Despesas médicas, 100%. Quais são as despesas médicas? Despesas com consulta médica, hospitalares, dentista, psicólogo. Não. Farmácia não. Importante. Medicamento não é dedutível do imposto de renda. Porque pensa que tudo é relacionado à saúde, né? Pois é. E não pode. Não, farmácia não. Só os profissionais mesmo ou clínicas e hospitais. Certo. Então, despesas médicas, despesas com escola, né? Despesas com escola.
Também uniforme escolar não pode, material não pode, só mensalidade escolar Só mesmo. mensalidade escolar. Isso. Na linha de escola, também curso de inglês não pode, cursos auxiliares não pode, somente a mensalidade escolar. Então, despesas médicas, despesas com escola, despesas com previdência privada, desde que seja PGBL, pensão alimentícia, são as deduções, né? Certo. E quem é casado, precisa declarar em conjunto ou declara separado? Não necessariamente, Renata, você pode declarar separado. Aí depende do planejamento. Então, eu posso declarar a renda, se eu somar a renda dos dois, de repente, eu vou até pagar mais imposto de renda e a legislação permite que eu faça separado. A dúvida que as pessoas têm em relação à declaração separada é como que eu vou fazer com os bens, né? Os bens comuns. Então, o que determina essa declaração dos bens é o regime de casamento. Então, por exemplo, o regime de comunhão parcial de bens. Os bens adquiridos na constância do casamento, ele pertence aos dois. Então, o que você pode fazer? Você coloca na declaração de um só, você pode escolher, uma pessoa declara os bens do casal, né? E na declaração da outra pessoa, você só faz a declaração dos rendimentos para apurar o imposto de renda e indica que os bens estão na declaração do outro cônjuge. Então, não precisa declarar em conjunto, pode declarar separado, porque é mais vantajoso em muitos casos. Certo. E quanto à restituição, quem tem direito à restituição, como é que funciona isso? Bom, a restituição, como eu falei, nós estamos agora prestando contas ao fisco. Então, como funciona a restituição? Ao longo do ano, eu vou pagando imposto de renda. Então, como que eu pago? De várias formas. Se eu sou funcionário de uma empresa, a empresa vai descontar do meu rendimento e vai pagar ao fisco, ok? Se eu sou um autônomo, né? As pessoas perguntam, mas o autônomo não paga imposto de renda? Paga também. Como que paga? Através do Carnê-Leão, né? O famoso Carnê-Leão. Já ouviu falar do Carnê-Leão, Renata? Carnê-Leão na verdade, é a antecipação do imposto de renda pela pessoa física autônoma, né? Então, você vai pagando ao longo do tempo, vai apurando. Depois a gente pode até entrar em detalhes em relação ao Carnê-Leão. E aí você vai pagando. Quando chega no final, vamos agora ajustar contas. A declaração de imposto de renda, conhecida assim popularmente, na verdade é uma declaração de ajuste anual, né? Então, vamos ajustar. Quanto eu paguei? Eu paguei tanto. Mas e agora? Mas eu também tive despesa com médico, tive despesa com escola, eu paguei pensão, eu tive, né? Todas essas despesas. Então, você vai lançando. Uhum. Aí, na própria declaração, você vai apurar quanto eu paguei. Será que eu paguei a mais? Deduzindo da base de cálculo do imposto todas essas despesas? Paguei a mais. Então, a restituição. Então, eu vou pegar de volta, né? Declaro. Lembrando que quanto mais rápido declarar é melhor, porque entra na fila da restituição mais rápido. Esse ano, inclusive, tem uma novidade, Renata. Começa antes, né? Começa antes, que esse ano a Receita Federal resolveu restituir antes. Então, até o ano passado, ela começava a restituir em junho. Esse ano, ela vai começar em maio. Então, para quem quer receber antes, tem que declarar antes. Declara logo. Vera, você gostou dessa bolsinha? Olha que linda. Nossa, linda. Eu estava vendo aí nos bastidores. Pois é, daqui a pouquinho, gente, nós vamos ensinar para você fazer essa bolsinha de óculos e também ceviche. Você gosta de ceviche? Adoro. Pois é. Tem ceviche hoje. Tem ceviche hoje e a gente também vai falar para você como é que seu imposto de renda pode ajudar na evangelização. Então, fica ligadinho conosco que hoje está cheio de atração o programa. Tem participação, Vera. A Raquel pergunta assim, bom dia a todos, amo esse programa, que bom, Raquel. Estou desempregada há 6 anos, vamos rezar por você, Raquel. Sim. Mas nesse meio tempo, morei na Irlanda por 2 anos. Devo declarar algo quando morei fora? Quando a pessoa sai do Brasil, ela faz uma comunicação, né? Então, a Raquel certamente fez essa comunicação e depois fez uma declaração definitiva, que a gente chama de declaração de saída definitiva. Quando você retorna, como eu falei, quando você retorna, ele entra no item de obrigatoriedade, Raquel. Quando você retorna ao Brasil, e você estava aqui em 31 de dezembro do ano de 2019, então você está obrigada a dizer ao fisco que você está no Brasil. Então, você tem que declarar o imposto de renda. E quem pode ser meu dependente no imposto de renda? Pode ser filho, enteado. Filho enteado já é comum, mas tem outras linhas também de dependência, Renata,
que é importante a gente falar. Por exemplo, o seu pai, sua mãe, o seu sogro, sua sogra, desde que você faça a declaração em conjunto com o seu esposo. Aí ele pode ser também seu dependente. Agora, importante lembrar, quando nós lançamos o dependente, nós precisamos lançar também o rendimento do dependente, Renata. Isso é uma falha comum das pessoas. Por exemplo, seu filho está fazendo estágio, então ele ainda é seu dependente, porque ainda não tem rendimento para se sustentar sozinho. Mas ele está fazendo estágio. E aí você coloca ele como seu dependente, lança lá as despesas médicas que você teve com ele, de repente você até pagou o curso superior que ele está estudando, né? O curso técnico, mas você não lança o rendimento que ele recebeu de estágio. Então você vai cair em malha. Nossa. Então precisa lançar o rendimento, tá? E você pode também assistir, por exemplo, um menor pobre. Eu quero assisti-lo como sendo meu dependente na declaração. Você pode, desde que você tenha a guarda judicial. E nessa linha também, quem pode ser dependente são os netos. Né? Muita gente pergunta, eu tenho um neto, eu tenho um sobrinho, eu gostaria de colocá-lo como meu dependente na declaração. Pode, mas desde que tenha a guarda judicial. E quem recebe herança precisa declarar? Precisa, Renata. Herança não é um rendimento tributável, não vai incidir imposto. Eu ganhei uma herança, agora não quero nem ganhar herança porque não vou pagar imposto. Não é isso, né? Você recebe a herança e é um rendimento isento na declaração de imposto de renda, mas precisa declarar. Então, por exemplo, você recebeu uma herança acima de 300 mil. Então, você está naquele item da obrigatoriedade dos 300 mil. Ah, eu não tinha nenhum bem, agora eu tenho 300 mil porque recebi em herança. Tem que declarar. Mas eu recebi herança num valor menor e não estou enquadrada nos outros itens. Daí não precisa declarar, tá bom? Tá certo. E na venda de imóveis, tem que pagar imposto? Então, essa pergunta é bem recorrente, é importante a gente destacar que tem que pagar. Se apurou ganho de capital, né, ou seja, se na minha declaração eu tinha o imóvel por um valor, né, pelo valor que eu comprei, e depois eu vendi por outro valor, eu tenho que apurar o ganho de capital e pagar. Mas paga agora? Não. Paga na época que vendeu. Então, eu vendi em janeiro do ano passado, por exemplo. Eu apuro o imposto e pago em fevereiro do ano passado. Agora, eu só vou declarar esse fato à Receita, mas o imposto já era para ter pago lá no passado. Isso é importante, porque muitas vezes as pessoas pensam assim, eu vendi um imóvel, quando eu for declarar imposto de renda, eu declaro. Mas se deu imposto a pagar, não pagou, aí já tem que pagar com multa, com juros e tudo mais. Vera, muito obrigada. Eu que agradeço. Se chegar a pergunta, a gente pode te enviar? Claro, eu estou aqui. Obrigada de verdade, tenho certeza que ajudou o pessoal. Foi um tira dúvidas, um bate-bola. Mas se sua pergunta chegar, a gente envia para ela e ela te responde. Tá ótimo. Obrigada. Fica acompanhando a gente aqui ainda, tá certo? Eu que agradeço, Renata. Que agora a gente vai ensinar para o pessoal